Bom dia, gente. Marta e Maria amanhã, 20 horas, ao vivo e a cores. Mas foi avisado, não foi? Ah, tá. Então, amanhã, Marta e Maria aí, tá? 20 horas, mais conhecido como 8 da noite. Tá bom, gente? E também, estávamos conversando ontem, a ceia é dia 7. Dia 6 de maio, recomeçamos os encontros de casais aqui na igreja. Tá bom? Então, vá avisando os casais. O que foi, Sorce? Desculpe, eu falei dia 6, é dia 7. É dia 7, sim. Não tem problema, a gente vai se acertando aí. Então, 6 de maio, 20 horas aqui, o recomeço dos encontros para casais. E vá já convidando um casal amigo aí. Queremos desenvolver um programa ao longo do ano com esses casais aí, tá bom? Vamos fazer um investimento na vida deles aí. Então, convide, pense na vida, né? A entrada é gratuita, a participação é gratuita. A única coisa é que você tem que vir aqui para passar um tempo com a gente aí, tá bom? Então, orem por esse ministério, pelos casais, por tudo que queremos desenvolver. Abra sua Bíblia em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Obrigado, Luciano. Vamos ler a partir do versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo está mostrando aqui e falando nela o propósito de agradar ao Senhor, onde estiver, em qualquer lugar, diante de uma situação, de uma avaliação lá no futuro, chamado Tribunal de Cristo, para apreciação ou para depreciação, de acordo com aquilo que fazemos ou com aquilo que deixamos de fazer, de acordo com as motivações e intenções, haverá uma avaliação e cada um de nós prestará contas disso. E Paulo continua falando então sobre isso, a partir do versículo 11, ele só faz sentido em função disso que Paulo está falando aqui. Vamos ler então, né? Paramos no versículo 10, continuamos no versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor. Na verdade, Paulo começa essa frase aqui com um termo de conclusão. Consequentemente, por esta razão, conhecemos o temor de Deus. A Bíblia fala muito sobre o temor de Deus. A igreja crescia, andava no temor de Deus. Provérbios fala muito sobre o temor de Deus. O início da sabedoria é uma vida de temor a Deus. O que o Senhor quer de ti? Perguntava ao Senhor, ao povo de Israel. Que temas ao Senhor teu Deus? No que consiste o temor de Deus? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. O temor do Senhor é limpo e assim por diante. Mas Paulo, ele vai usar agora essa expressão. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, ele está se referindo exatamente ao que ele acabou de escrever no versículo 9 e 10. Queremos fazer as coisas para agradar a Deus. Eu vou ter que comparecer diante do tribunal de Cristo e dar contas de tudo o que eu faço. Ele está ciente disso. Conhecemos o temor de Deus, é algo que o levava a ter essa reverência, esse respeito às coisas de Deus, ao seu ministério, às coisas que ele fazia.
Paulo, na verdade, aqui no versículo 11, ele vai continuar, e é a tônica de toda a carta, defendendo o seu ministério de muitos ataques. Sua integridade, o seu ministério, a sua autoridade estavam sendo atacadas por alguns líderes ali na igreja de Corinto. E por isso que ele estava falando, conhecemos o temor de Deus, porque eu tenho que dar contas sobre as coisas que eu estou fazendo. Persuadimos os homens, e uma das coisas que as pessoas estavam falando lá é que talvez Paulo estava agindo temerariamente e arrebanhando pessoas para o seu partido. Lembra-se na primeira carta, quando ele fala, né? Eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Jesus, e havia aqueles partidos dentro da igreja. Sim, ele está dizendo, eu persuado os homens, mas a persuasão dele era no sentido de levar as pessoas ao conhecimento de Deus, à palavra da salvação, o evangelho. Ele era persuasivo, ele era muito incisivo, e a Bíblia mostra que ele mostrava pelas escrituras que Jesus Cristo era o Messias prometido, era o Cristo prometido. Paulo está dizendo, sim, eu conquisto pessoas, mas eu não estou conquistando para mim. Porque eu estou bem ciente, porque ele diz assim, o que somos está manifesto diante de Deus, nada está oculto, nem mesmo as intenções e os desígnios do meu coração, absolutamente nada está escondido. Seria estupidez da minha parte desenvolver as coisas que eu faço e fazer as coisas que eu faço, se eu não estou ciente daquilo que eu faço, que eu vou comparecer perante o tribunal de Jesus. Com o meu trabalho, eu tenho temor, santo temor, porque Ele vai examinar as coisas que eu faço, as coisas que eu digo, as coisas que eu penso e sinto, as minhas intenções. Há uma versão que diz, eu sou cabalmente conhecido. E eu estou trabalhando incansavelmente para conquistar e persuadir pessoas. Deus sabe disso. Mas eu quero também, e ele conclui esse versículo assim, dizer, esperamos que também seja manifesto diante da consciência de vocês. Ele já tinha falado sobre isso, né, lá no início. Esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho, né, de como nos conduzimos no mundo. Paulo vai se referir a isso, a consciência, outras vezes. Ele disse assim, vocês sabem como nós temos nos conduzido na presença de vocês, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Por que Paulo apela à consciência deles? Porque a consciência é uma coisa insubornável, não se suborna a consciência. Você pode não atender, você pode deixar de lado o que a consciência diz para você, mas ela profere juízo sobre as coisas. Por isso Paulo está dizendo, eu espero que na consciência de Deus, porque vocês sabem como eu me comportei, vocês sabem como foi o meu trabalho no meio de vocês, sabem que eu ensinei, eu fiquei durante 1 ano e meio trabalhando entre vocês, então vocês me conhecem, eu convivi com vocês. E Paulo está falando isso para que eles pudessem estar cientes daquilo que está acontecendo ali na igreja, aqueles ataques caluniosos contra a pessoa, contra a vida, o ministério, a consciência. Paulo então apela, eu quero também, assim como eu sou conhecido por Deus, que Deus conhece todas as coisas, eu quero que também vocês me reconheçam, seja manifesto na consciência de vocês aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Ele está dizendo assim, um comentarista falou assim, sabendo que Deus tratará comigo de forma honesta, fiel e amorosa, quero que cada momento da minha vida conta. Não quero desperdiçar a minha vida, não quero gastá-la fingindo ser alguém que eu não sou. Quero ser honesto, aberto e genuíno sobre tudo que digo e faço. Tudo que eu sou é conhecido por Deus e quero que também seja conhecido por vocês. Paulo primava, e aqui é um princípio muito importante, né, para o exercício de qualquer ministério dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, total transparência. Não precisamos esconder nada ou falsificar nada. Paulo, na verdade, já a seguir, ele vai enfatizar isso novamente. Eu quero que vocês me conheçam plenamente.
E saibam quem eu sou, porque eu não preciso inventar ou colocar alguma máscara, não há necessidade. Versículo 12, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Paulo já tinha falado sobre isso, né? No capítulo 3, versículo 1, ele diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação? Porque o pessoal estava criticando, né, Paulo, ele não tem nenhuma carta, de onde que ele vem, quem é esse cara, o que ele pensa que ele é, né? E assim por diante. Isso era normal naqueles dias. Mas Paulo diz: vocês são a minha carta. Eu trabalhei com vocês, vocês são uma carta viva, escrita pelo Espírito. Não com tinta, mas escrita pelo Espírito no coração de vocês. A vida transformada, o Evangelho pregado entre vocês é a minha recomendação. Eu não preciso disso. E ele está dizendo: eu não estou tentando fazer isso de novo. Porém, lhes estamos dando oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Então aqueles homens estavam agindo muito mais pensando no seu carisma, no seu personalismo, na sua apresentação. Paulo vai descrever bastante isso no capítulo 10. Ele vai falar mais sobre essas coisas, né? Ele diz assim, saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Porque olha o que o pessoal dizia no versículo 9: não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Paulo, ele não tinha toda aquela influência, aquela postura, né? Aquela oratória, aqueles discursos empolados, tão apreciados pelos coríntios, né? Uma cidade voltada para o saber, para o conhecimento, para a filosofia. Então o pessoal, na verdade, diz a tradição, né, que Paulo era baixinho, narigudo e careca. Né? Então, meus irmãos, estamos aqui para falar. Né? O pessoal não dava um tostão para ele. Então Paulo está dizendo: veja, toma cuidado, não se impressione com a aparência. E aqueles homens primavam essas coisas, as cartas de recomendação, né? Os cursos que fizeram, de onde eles estudaram, com quem que eles estudaram, né? Com aquele fulano tal conhecido lá, eu conheço aquela pessoa importante, e assim por diante. Então eles tinham essa, e isso é bem humano, nós temos que cuidar, né? Se vangloriavam nas aparências. Olha, né? Nosso grande líder aqui, olha, né? Um cara famoso, apareceu na TV, né? Tá sempre dando entrevista, é um cara conhecido. Eu sou daquela igreja, né? Que joia, né? Da onde é que? Eu sou da Barreirinha. Aonde que fica isso? Não, é lá no fim do mundo ali. Oi? Alguém falou? Só risos. Ou lamentos, né? E não do que está no coração, né? Paulo então reafirma novamente o temor que ele tinha de Deus, de que a sua obra seria apreciada ou depreciada, e de que a sua obra devia ser executada de acordo com as motivações do coração, gloriar-se no coração, e não das aparências. As aparências são bem enganosas. Novamente, né, Paulo está reafirmando, Deus não vê a aparência, mas Ele vê o coração. É outro princípio muito importante para nós todos. Ao desenvolvermos qualquer ministério, lembra, isso vai ser avaliado um dia, né? Paulo vai falar mais lá para frente, tem mais textos, a gente não li todos, né? Ele falava assim, o pessoal gosta de se comparar uns com os outros, né? Eu falo, quando eu prego vem bem mais gente, né? O pessoal gosta mais do que aquele irmão lá. E gostamos de nos comparar, né? Ou as pessoas gostam de fazer comparações. Isso não existe, não pode existir dentro da igreja ou do corpo de Cristo, né? Como o Errol me pegou semana passada, diante desse tribunal aí vai ser um lugar de muita surpresa. E é verdade,
vai ter muita surpresa. Aquilo que nós consideramos às vezes muito especial e extraordinário, não vai ter significado nenhum. Quando Ele, o nosso Senhor, que conhece todas as coisas, que penetra no mais profundo do nosso ser, coisas que muitas vezes até de nós mesmos desconhecemos, Ele julgará de acordo com o seu perfeito e profundo conhecimento. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Outra coisa era isso, Paulo às vezes era considerado meio doido. E na verdade, uma vez ele estava diante de um rei chamado Festo, isso está lá em Atos 26, esse rei falou: Paulo, você está louco. Ele falou: estou louco mesmo. As muitas letras te fazem delirar, né? Você quase me consegue converter. Aí Paulo fala assim: você conhece toda essa verdade, você sabe que eu não estou louco, você sabe como o que tudo aconteceu, é verdade o que eu estou falando. Jesus também foi falado assim, né? Uma vez aconteceu assim, está em Marcos 3:21, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Jesus também foi considerado, né, pela sua família meio fora da casinha. O controle, talvez essa acusação vinha da parte dessas pessoas, das atitudes e às vezes da dureza que Paulo, né, ele fez uma visita muito dura, e talvez ele teve que falar coisas difíceis para as pessoas, talvez falou alto, não sei, ele não descreve necessariamente o que, mas ele está dizendo: mas se eu faço essas coisas, eu faço por causa do meu zelo, eu faço isso diante, porque é isso que me move. Sua profunda devoção, o seu zelo pelas coisas de Deus, pela igreja. E se eu sou sensato, se eu estou controlado, é por causa de vocês. A palavra aqui, sensato, é uma palavra muito apreciada, era uma conduta muito apreciada, aquela conduta comedida, compreensiva, que evita coisas extremadas. Isso era uma virtude, até mesmo, né, no meio da sociedade, muito apreciada. Paulo está dizendo: se às vezes eu ajo como um louco, eu faço isso diante de Deus, eu estou agindo por Ele, mas se eu ajo com sensatez, é para você, porque o seu objetivo era para o benefício da igreja, para o crescimento da igreja, era algo para trazer edificação e equipar a vida da igreja. Se as coisas que faço às vezes parecem insanas para alguns, eu faço isso para Deus. Mas, no entanto, as que parecem sãs e sóbrias, eu faço isso para vocês, né? Então Paulo está dizendo e colocando essas situações nesses 3 versículos aqui, né? O temor de Deus, porque tudo que eu faço será de alguma maneira avaliado, né? O versículo 12, ele fala de que a ação dele era baseada em atitudes verdadeiras e fiéis do coração, e que tudo que ele faz é por amor. Ele usa a expressão aqui, né, por amor a vocês. Na verdade, não é bem essa a expressão aqui, né? É uma adaptação à expressão de sabedoria e de sensatez. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa é uma expressão muito importante aqui. Tem 3 expressões que nós vamos ver hoje pela manhã. A primeira delas é essa, o tribunal de Cristo, né? Aquele momento onde nossa vida, nossas obras serão avaliadas. A segunda aqui, pois o amor de Cristo, ela começa com um termo de explicação. Amor de Cristo. A que amor ele está se referindo aqui? E nessa situação, essas expressões, elas nem sempre são fáceis de interpretar, né? Lá em 1 João, também existe uma expressão similar, sinônima, o amor de Deus. Ela pode significar várias coisas, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Por exemplo, ela pode significar o amor que eu tenho por Deus, pode significar o amor que Deus tem por mim, pode significar as duas coisas,
pode significar o amor que é do tipo do amor de Deus, o amor divino, um amor parecido com o amor de Deus. Então, quem que domina e ajuda a gente a entender em que sentido o autor bíblico está usando a expressão o amor de Cristo? O contexto é rei, né? Então, a gente vai observar em que sentido. Então, a ideia aqui é o amor de Cristo por nós. Não é o amor que eu tenho por Cristo. A Bíblia fala que devemos amar a Deus, mas não é nesse sentido que Paulo está usando agora aqui. É o amor de Cristo por nós. Por quê? O que diz o contexto? Logo em seguida? Oi? O amor nos constrange, apreciando ou julgando isto. Um só morreu. Então, o autor está se referindo, né? Ele vai dizer o que o constrange é que alguém morreu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há maior amor a esse do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Ninguém tem isso, alguém que dê a vida por seus amigos. Conhecemos o amor, por isso Ele deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo manifesta isso na sua oração e é muito, a gente não vai ter tempo. Se você quer estudar esse texto, você vai quinta-feira lá com o pastor Lucas, né, eles estão estudando Efésios. No capítulo 3 está escrito assim: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. E o que Paulo se concentra? Ele morreu substitutivamente. Morreu por todos. O amor de Cristo supera todo o sofrimento, todos os pecados. É algo extraordinário que deve nos levar à contemplação e meditação. Compreender o amor que Ele teve por mim, pela sua igreja. Buscar entender plenamente essa plenitude. Nada vai nos confortar, nada vai nos desenvolver uma atitude de gratidão, de contemplar o amor de Cristo por nós. Mesmo diante das coisas que nós fazemos, mesmo das coisas tão ruins que fazemos, nada nos levará a uma compreensão. Por isso que Paulo fala da plenitude, para que sejais tomados de toda a plenitude. A obediência, a nos encher de alegria, em meio às aflições. O amor que Cristo tem por nós. Então, olhando todo o contexto da passagem, observamos que Paulo tem em mente aquilo que Cristo fez. Por isso, interpretamos, né, o amor de Cristo por nós. Numa outra passagem pode ser o amor que temos por Jesus, né? Não está errado, mas olhamos o que o contexto nos diz. O amor de Cristo, então, o que Ele faz com a gente? Nos constrange. Só que no português, essa palavra, qual é a ideia básica? Ser constrangido. Ser envergonhado, estar intimidado, né? Meio assim, estou constrangido por isso. Oi? Ficar lendo as anotações da gente aqui. Nem tem graça pregar para o pastor Horst. Ele já sabe o que eu ia falar. Exatamente, seu Horst. Essa palavra tem... A palavra constranger, novamente, a gente pensa que é estar intimidado e envergonhado. Na verdade, contém esse, né? Ela era usada, por exemplo, alguém que é tomado por uma febre.
Alguém que é controlado, ele está cercado de todos os lados. Descreve um viajante num desfiladeiro e ele não tem nem como voltar para trás. A única coisa que ele tem é ir para a frente, né? Ele está impelido, compelido, impulsionado, ele tem que ir para frente. Ele está dominado por aquilo, né? Não há como mudar. Ele é levado, ele é mantido naquela direção. Ele está confinado por aqueles limites. É como, vocês já viram, né? O boi, quando vai ser vacinado, o fazendeiro coloca ele naqueles caminhos assim, né? Ele só pode ir para onde? Para frente. E lá ele vai ser. O que o texto está dizendo é que o amor de Cristo por nós tem que tomar conta de nós e vai nos impulsionar. É como se não houvesse outra opção para a gente, senão ir para frente. Estamos constrangidos, né? Impelidos, compelidos, impulsionados. É o amor de Cristo que controla nossas ações e não deixa nenhuma escolha a não ser servir a Deus e a servir aos irmãos. Maris. Exatamente, impulsionado. Exatamente. Que bom que o dicionário concorda comigo. Exatamente. Talvez ela venha da palavra constrição, né? É aquilo que nos aperta, né? Ou nos deixa apertado. Ou seja, é aquilo que te move, aquilo que toma conta da sua vida. E ela é usada, por exemplo, lá em Lucas, e Lucas era médico, né? Quando a sogra de Pedro, ela estava tomada de febre. Era algo que controlava e impulsionava. O amor de Cristo toma conta de mim, me impulsiona, e eu não tenho para onde ir, eu só tenho que seguir em frente. Porque eu estou controlado pelo amor dele. Mas que amor é esse? No que Paulo se baseia? Que ele morreu. O amor de Cristo demonstrado na sua morte. Aquilo que nós vemos no Calvário. Quando ele nos substituiu, morrendo pelo nosso pecado uma vez por todas, oferecendo um sacrifício perfeito, o justo pelos injustos, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, como diz ali no versículo 21, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, como ovelha foi levado ao matadouro, uma vez por todas. É isso que é o impacto, a motivação desse amor naquilo que fazemos. Cristo morreu por mim, Cristo me amou ali. O amor dele ao entregar a sua vida deve nos constranger, deve nos impelir, nos tomar, nos obrigar a não fazer nada além da obra de Deus e não limitar nada mais além da vontade de Deus, ser movidos por essa motivação, a visão profunda do amor dele feito ali na cruz do Calvário. É uma expressão extraordinária. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todo e logo em seguida então ele estabelece uma relação. Por isso, todos morreram. Nós estamos radicalmente identificados neste amor. Se ele morreu em nosso lugar, por amor, logo todos morreram. Nós estamos identificados com essa condição. E ele repete o versículo 15, veja só o que ele fala. Ele morreu por todos, assim como ele falou ali no versículo 14,
para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Não considero a minha vida preciosa demais para mim. Paulo fala em Romanos para que andemos em novidade de vida. Pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado. Todos morremos para o pecado, baseado na expressão suprema do amor dele por nós. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, na carne, no meu corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele morreu por todos. Então a vida cristã já não é mais baseada em mim ou em você. Porque o que ele diz? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Estão constrangidos a viver. Eu e você estamos constrangidos, orientados, impulsionados, impelidos, tomados, levados a viver porque Ele morreu e ressuscitou. Não vivemos mais para nós mesmos, por isso é estranha toda pregação, onde o centro seja a pessoa do cristão, onde seja a pessoa do cristão e não a vontade de Deus, a glória de Deus, os propósitos de Deus, o serviço de Deus e o ministério de Deus. É estranho um cristão ser o centro das coisas. Ele é servo, ele é um filho obediente. Então a questão é como tudo que realiza se enquadra dentro dessa verdade, de viver orientado para aquele que morreu e ressuscitou. Eu não sou mais um mero espectador, eu estou tomado por este amor, que eu compreendi que Jesus Cristo realizou por isso eu vivo uma vida voltada e centrada na vontade de Deus, na busca da vontade de Deus, por causa da maneira como Ele provou o seu amor por mim ali na cruz do Calvário. Assim, versículo 16, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos segundo a carne, já não conhecemos desse modo. A minha percepção da maneira como me relaciono com as pessoas mudou, Paulo está dizendo. Lembra-se, antes de se converter, o que ele fazia? Ele ia atrás das pessoas, porque eles estão seguindo esse chamado Cristo, que diz que morreu e ressuscitou, e os encarcerava, foi perseguidor das pessoas, chamada do caminho, no livro de Atos, usa muito essa expressão, eu perseguia o pessoal do caminho, e ele estava ali presente quando Estevão foi apedrejado, e o texto fala, e Saulo concordava com essas coisas, ele tinha cartas, aquelas cartas onde ele podia entrar lá em Damasco, e ali ele teve um encontro extraordinário com Jesus Cristo. Então agora mudou a minha percepção, eu não considero mais as coisas de acordo com aquilo que pensava, que Jesus era apenas alguém que estava lá subvertendo, causando muita confusão, nada disso. Se antes o conhecemos Cristo segundo a carta, já agora não o conhecemos desse modo. Agora eu entendi o seu amor. E Ele me constrange, Ele me impulsiona, Ele me impele, Ele toma conta de mim. E eu vejo aquilo que eu faço. Já não vivo mais para mim mesmo, mas por aquele que me amou até o fim. João 13, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como no versículo 16, começou assim, assim que daqui por diante, essa palavra é uma palavra, uma cláusula de resultado. É como se Paulo dissesse assim, o resultado disso que eu estou falando aqui é este, que agora a minha compreensão sobre Jesus mudou, não penso mais da maneira humana como eu pensava, e no versículo 17 é a mesma palavra, portanto, é a mesma palavra por esta razão, concluindo o resultado. Então, tudo que ele vem falando, ele está dizendo,
A conclusão de tudo isso, o resultado que eu estou falando é, se alguém está em Cristo. Esse se aqui não é uma questão de dúvida, mas é uma expressão que Paulo usa para, desde que, pelo fato de que, se é verdade, se é de fato que alguém está em Cristo, é nova criatura. Oi? É uma condicional, mas que expressa fato. Podia ser traduzida desde que. É como lá em Filipenses 2:1, né? Se há alguma exortação em Cristo, né? A ideia, desde que existe exortação em Cristo, e ele continua, é essa ideia, a tradução bem literal, né? Pode nos dar a dizer que é dúvida, não, era uma maneira do grego se expressar naqueles dias, dizendo, desde que, pelo fato de que alguém está em Cristo. E essa expressão em Cristo é uma expressão muito importante aqui. Essa expressão ela é usada quase 200 vezes, 190 e poucas vezes no Novo Testamento, em Cristo. Preste atenção sempre que você lê, principalmente as cartas de Paulo, é onde ocorre a maior parte dessa expressão em Cristo. Ela dá a ideia de um ambiente, de uma atmosfera, da esfera. É a ideia daquelas coisas que estão acontecendo debaixo do controle, do poder, da soberania de Jesus Cristo. É aquele ambiente onde o cristão existe e agora ele está colocado. É uma posição que ele tem em Cristo, alguém que está em Cristo. É esse ambiente de existência do povo de Deus. Nós vivemos nessa esfera de Cristo, nesse ambiente. É aquilo que nos rodeia, não importa para onde a gente vá, não importa, não podemos sair disso, estamos em Cristo. Ela descreve essa condição, essa posição de segurança da presença dEle, e ela é muito difícil de resumir tudo o que ele diz aqui, porque nesse próprio versículo ele vai dizer aqui uma dimensão bem especial de alguém que está em Cristo. Mas ela aponta para esse relacionamento que nós temos com Ele, o que nós somos, uma condição de unidade, de conexão com Cristo, uma união inquebrantável, irrevogável e indissolúvel. Porque estamos nele, estamos vivendo nele. Somos participantes do seu corpo, estamos unidos a ele, temos comunhão íntima com ele, temos essa conexão espiritual. É alguém que se tornou cristão, que pertence a ele. Por isso que ele fala, se alguém está em Cristo, então ele fala algo de alguém que está em Cristo, do que ele é agora. O que ele é? É uma nova criatura, uma nova pessoa. Essa é a realidade. É uma realidade que tudo que somos está submetida e controlada pelo seu amor. É uma entrega total, uma reorientação dos nossos valores e princípios. A conversão nos colocou nessa nova posição. Aquilo que somos, falamos e pensamos é orientado e controlado por Jesus Cristo. É o ambiente, é o ar, poderíamos dizer, é o ar que nós respiramos agora. Ele não somente é o ar, mas é aquele que está habitando entre nós. Isso, a implicação, o significado de estar em Cristo é muito amplo. Aqui ele está dizendo que somos uma nova criatura, porque agora estamos, né, como ele fala na outra passagem, né, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Veja só como é que é traduzido, né? O Filho do seu amor. A outra tradução é do Filho amado. Né? É possível essas traduções diferentes. E conclui dizendo, versículo 17, as coisas, em algumas versões está escrito, eis que as coisas antigas passaram, eis que se fez novo.
Há uma coisa muito importante que muitas vezes é desconhecida aqui, que Paulo está fazendo uma alusão, e Charles Swindoll, ele comenta sobre isso, e foi muito interessante. Ele está se referindo a uma passagem do Antigo Testamento, está em Isaías 65, 16 a 18, e vamos terminar lendo essa passagem e a compreensão desse texto. Isaías 65, 16 a 18. Tem sido muito importante. Existe bastante material e literatura mostrando, né, como o Antigo Testamento é usado no Novo Testamento. É um estudo riquíssimo. E existem pessoas negando a importância do Antigo Testamento, né, como que o que importa é só o Novo Testamento. Acho que eles nunca leram o Novo Testamento direito. Mas esse não é o nosso assunto agora. 65 a 18, 16 a 18. Quem pedir bênção para si na terra, que faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Portanto, as aflições passadas serão esquecidas, estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Paulo tem em mente essa ideia aqui, né, de algo que foi criado novo. Eis que tudo se fez novo. Algumas versões falam assim. Essa expressão eis que é uma expressão que traz a ideia: veja, observe e se alegra com a grandeza daquilo que está sendo falado aqui. Veja algo muito especial. Tudo se fez novo. As coisas antigas passaram, eis que surgiram novas coisas. O que Paulo está dizendo aqui, agora você em Cristo, você é uma nova criatura. Você está vivendo aquelas realidades que, né, eu estou fazendo e trazendo à luz as novas coisas, novos céus e nova terra. Você já está vivendo antecipadamente as coisas gloriosas daquilo que Deus há de fazer. As coisas antigas passaram, eis que faço tudo novo. Pedro vai falar sobre isso, né? De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Apocalipse 21 e 22. Então, quando Cristo invade, né, quando Ele controla a nossa vida, quando Ele nos faz nova criatura, Ele está dizendo: eu estou criando algo tão extraordinário como aquilo que será criado lá na frente, das coisas antigas e serão renovadas. É uma placa mostrando algo extraordinário que Deus fez na nossa vida. Eis que, olha, presta atenção, escutem todos vocês que desejam ser sábios nos caminhos do Senhor. Essa foi a expressão usada por Charles Spurgeon. Eis uma palavra de admiração, de que nos deixa extasiado e grande. Eis que, veja, preste atenção. Então, quando estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Não é uma Paulo não está tão preocupado aqui com os novos hábitos, pensamentos e desejos, mas a nossa posição, esse domínio e ambiente que estamos vivendo, não está se referindo tanto quanto às mudanças do passado, mas a nossa mudança com relação a Deus e ao mundo. Somos participantes dessa nova criação de Deus. Estamos experimentando a restauração de todas as coisas, de uma nova ordem que um dia virá, onde todas as coisas serão mudadas. Por isso ele fala, né, se alguém está inscrito, é nova, as coisas antigas passaram. Então ele está usando novamente, né, aquilo que acontece hoje, essa mudança, essa transformação com relação a Deus, mas antecipando daquelas maravilhas das coisas que virão para nós. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Realizar o ministério de acordo com a verdade que tudo será trazido à apreciação de Deus, que o amor dele nos constrange. Tem uma música que nós cantamos, né,
numa das músicas do louvor que foi escolhida, né? Ele, estava escrito lá, eu prestei atenção, Ele é a razão para o nosso viver. Está embutido nisso que Paulo nos falou aqui. Eu queria convidar você para a gente terminar ouvindo uma música. Rafinha, procura para a gente aí no YouTube. Para cumprir seu chamar. É assim, né, Lucas? Para cumprir seu chamado, é essa? Oi? Vê se consegue colocar para nós lá e vamos terminar ouvindo essa música. Presta atenção nela, é muito bonita. O coral cantou uma vez aqui.